Beleza, vamos dar início à resolução da prova da Unip 2018.1, tá? Questão 21, questão de física. Ele diz assim: o sistema tegumentar é mais conhecido popularmente como pele e é o maior entre os órgãos do corpo humano, defendendo-o do mundo exterior como uma camada protetora contra bactérias, vírus e outros agentes infecciosos, modelando um corpo humano como um paralelepípedo de dimensões 170 por 60 por 30, todas em centímetros. A ordem de grandeza do volume desse corpo em milímetros cúbicos é igual a... Perceba duas coisas. Primeiro, que ele está te pedindo a ordem de grandeza, não o valor do volume exato. Ele quer a ordem de grandeza. A segunda coisa, perceba que ele te dá as dimensões do corpo modelado em centímetros e quer em milímetros cúbicos, tá? Como ele pede a você a ordem de grandeza do volume desse corpo em milímetros cúbicos, no entanto, te deu as dimensões em centímetros, você precisa mudar de centímetro para milímetro. Você precisa fazer essa conversão de unidade. Lembre que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Então, convertendo estes valores para milímetros, basta você multiplicar por 10. Tá? Como ele fala ordem de grandeza, vamos passar esses três números para notação científica. Lembrando que aqui o foco é a resolução da questão, não vamos abordar o conteúdo completo, ou seja, não vou abordar notação científica completa aqui, vou apenas converter. É importante que você revise esse assunto com calma, faça exercícios, pratique ordem de grandeza, tá? Notação científica. Pois bem. Então aqui, passando para a notação científica, como o número é representado na frente da potência de 10 aqui, o coeficiente, ele deve ser maior ou igual a 1, menor que 10. Eu vou reduzir 1, 2, 3 casas decimais aqui e devolvê-las aqui, ó. Tá? Do mesmo modo, 6 vezes 10 ao quadrado e, por fim, 3 vezes 10 ao quadrado. Ó, você tem ainda aqui 1,7 vezes 6 vezes 3, 18, vezes... Você agora tem um produto de potência de mesma base, então você repete a base e pode somar os expoentes, que dá 7. Como disse agora há pouco, o coeficiente deve ser um número entre 1 e 9, então você precisa ainda ajustar a situação desse 18 aqui, ó. 1,7 vezes, vou reduzir uma casa decimal aqui e devolver aqui, ó, ok? Bom, para descobrir a ordem de grandeza, você precisa apenas verificar uma situação. Você vai olhar para esse número n e verificar se ele é maior que 5 ou 5,5 ou ele é menor do que 5,5. Se ele for maior que 5,5, você deve fazer o seguinte: o expoente da sua potência de 10 vai ser somado a 1. Você vai adicionar 1 no seu expoente, ou seja, se esse produto fosse maior do que 5,5, você teria como ordem de grandeza 10 a 9. Caso ele seja menor do que 5,5, você permanecerá com o expoente atual, ou seja, a ordem de grandeza, caso esse produto seja menor do que 5,5, é o próprio expoente do problema. Então, como de fato 1,7 vezes 1,8 é um número menor do que 5,5, porque perceba, ele é um número entre 1 e 2, todos dois. Então, o produto dará menor do que 5, tá? Então, perceba, a ordem de grandeza é 10 à oitava, ok? Vamos à questão 22. Ele diz o seguinte: quando o corpo humano em movimento atinge um objeto parado, o tecido é arremessado para longe de sua posição original, criando uma cavidade denominada
Cavitação. A cavitação temporária é causada pelo estiramento dos tecidos e surge no momento do impacto. E, em geral, os tecidos conservam sua elasticidade e retornam à sua condição inicial. Considerando-se que, para um determinado tecido, a constante elástica seja igual a 0,4 newtons por centímetro, então a energia acumulada quando esse tecido é distendido 2 milímetros em microjoule é igual a. Perceba que ele quer a energia potencial elástica acumulada quando o tecido sofre uma distensão de 2 milímetros. Observe que ele te dá 3 unidades distintas. Ele te fornece o K, a constante elástica, como sendo newton por centímetro. Ele te dá a informação de que a distensão, o X, a elongação é 2 milímetros e ele te pede a energia em microjoule. Atenção na hora de converter essas unidades, tá? Perceba que nesse momento a questão fala sobre energia potencial elástica. Lembre que ela deve ser calculada por constante elástica vezes deformação ao quadrado sobre 2. Lembre que isso aqui, no caso de uma mola, por exemplo, não é o comprimento da mola, é o quanto essa mola foi deformada, é a elongação da mola, tudo bem? Ele deu K igual a 0,4 newton por centímetro, lhe deu ainda o X igual a 2 milímetros. Ele pede essa energia em microjoule, um múltiplo do joule. Lembre que joule é a unidade do sistema internacional, então você deve passar centímetros para metro e milímetros também para metro, tá? O micro aqui na frente do joule, esse múltiplo, lembre que é 10 elevado a menos 6, tá? Pois bem, então vamos mudar a unidade. O K, passando para a unidade do sistema internacional, você deve fazer o seguinte. Como está em centímetro, você divide por 100 para passar para metro, ou seja, 10 a menos 2. E aí você já muda de centímetro para metro. Você terá 0,4. Como essa potência está no denominador, se você levar para o numerador, você muda o sinal da potência. Então você tem aqui, ó, a constante da mola na unidade do sistema internacional, tá? Você pode deixar como 0,4 vezes 10 ao quadrado ou como 40, já que essa não é a resposta final ainda, tá? Vamos fazer o mesmo com x, vamos ajustar a unidade. Como está em milímetro, para você passar para metro, basta dividir por 1000 ou multiplicar por 10 a menos 3, que é o mesmo. Ok? Então você já tem as duas unidades de acordo com o sistema internacional. Agora basta aplicar na equação. Então, energia potencial elástica é Kx ao quadrado sobre 2. O K é 0,4 vezes 10 ao quadrado. O X é 2 vezes 10 a menos 3 ao quadrado sobre 2. Note que temos aqui um produto. Você terá 0,4 vezes 10 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. Nesse caso, menos 6. Tá? Sobre 2. Então, você terá aqui a energia potencial elástica é. Aqui você pode simplificar, ó. Dividir por 2. Então, você fica com 0,4 vezes 10 ao quadrado vezes 4 dividido por 2, 2 dividido por 2, 2, está simplificado, 10 a menos 6, ok? Bom, você tem agora aqui o 10 a menos 6 já está do jeito que você precisa, porque 10 a menos 6 é micro, então não vamos nem mexer com ele.
trabalhar com essas potências aqui não é interessante, senão você vai ter que voltar para 10 a menos 6 depois. Então basta que você faça 0,4 vezes 2, que dá 0,8, vezes 10 ao quadrado, vezes o 10 a menos 6, e perceba que 0,8 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 80. Ou seja, você aumenta uma, duas casas. 80. E o 10 a menos 6, como já vimos, ele equivale a microjoules. Na verdade, o 10 a menos 6 equivale a micro, tá? Microjoule porque é a unidade de energia no sistema internacional. Joule é a unidade de energia no sistema internacional, ok? Então aí você finaliza, tá? Você poderia ter simplificado alguma dessas contas, mas decidimos fazer aí passo a passo. A questão 23 diz o seguinte: nas colisões automobilísticas, denominadas de impacto frontal, a intensidade do estrago no carro indica sua velocidade aproximada no momento do impacto. Quanto maior a velocidade do veículo, maior a transferência de energia e maior a probabilidade de que os ocupantes tenham lesões graves. Considere dois carros A e B com massa igual, respectivamente, a 1,8 toneladas, 1,2 toneladas, movendo-se no mesmo sentido e com velocidades iguais a 54 km por hora e 72 km por hora, respectivamente. Nessas condições, os carros colidem após certo tempo, de forma perfeitamente inelástica, apresentando uma velocidade imediatamente após a colisão de módulo em metros por segundo igual a. Atenção que ele te dá as velocidades no problema em km por hora, e quando ele pede a velocidade final após a colisão, ele quer em metro por segundo, tá? Mais uma vez, atenção na hora da conversão das unidades. A questão 23 é uma questão sobre colisões. Ele diz a você que ocorre uma colisão perfeitamente inelástica. Nesse caso, os corpos permanecerão juntos após a colisão. Então, antes você tinha esta situação, os corpos separados, depois você terá essa situação, os corpos juntos. Ele te deu massa de A e de B em toneladas, te deu velocidade de A e de B em quilômetros por hora. E ele está te pedindo a velocidade imediatamente após a colisão em metros por segundo. Então você precisa fazer um ajuste nessas duas velocidades, tá? Você precisa passar a velocidade de A e velocidade de B de quilômetros por hora para metros por segundo. Lembre que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você precisará dividir por 3,6. Se fosse a situação contrária, você iria multiplicar por 3,6, tá? Bom, então quando você passar a velocidade de A de km por hora para metros por segundo, você encontrará 15 mais massa de B 1,2 toneladas vezes velocidade de B em metros por segundo 20 igual a massa de A mais massa de B 1,8 mais 1,2 vezes a velocidade depois da colisão. Bom, 1,8 vezes 15, você terá 27, mais 1,2 vezes 20, você terá 24. Eu recomendo que você faça essas contas à mão, aqui a gente não vai fazer para ganhar tempo, tá? Para o vídeo não ficar muito extenso. E aqui 1,8 mais 1,2, 3 vezes velocidade depois. 24 mais 27, você terá aí 51 igual a 3 vezes velocidade depois. Por fim, a velocidade depois da colisão será igual a 51 dividido por 3, que é 17 metros por segundo, tá? Se você ficou com dúvida com relação
ao motivo de não ter passado de toneladas para quilogramas, que é a unidade de massa no sistema internacional, perceba aqui. Se eu tivesse colocado aqui, ó, as unidades na hora de resolver o problema, 1,8 toneladas vezes 15 metros por segundo, mais 1,2 toneladas, 20 metros por segundo. Aqui, a soma destes valores seria 3 toneladas vezes velocidade depois. Perceba que toneladas aparecem em todas as parcelas. Logo, você poderia cancelá-las. Então, independente da unidade que tivesse, você iria cancelar toneladas. E a unidade que restaria para a velocidade era metros por segundo, que era a unidade que ele queria. Por isso que não foi necessário mudar de toneladas para quilogramas. Ok?